Boa noite, boa noite. Boa noite, amigos da TV São Bernardo, aqui é a Mira Laila. Estamos entrando ao vivo, esperando o Dr. Alberto Rolo, advogado especialista em direito eleitoral, entrar também. Hoje nós vamos conversar sobre as eleições, o que muda nas eleições de 2020. Boa noite, boa noite. Já aceitei a solicitação aqui. Vamos apresentando o convidado, Dr. Alberto Rolo, advogado especialista em direito eleitoral, mestre em direito do Estado pela PUC de São Paulo. Eu estou aguardando o Dr. Alberto aceitar. A gente vai conversar um pouquinho sobre o que muda na eleição desse ano. Dr. Alberto. Pronto, tá muito escuro, tá bom? Tá bom, só eu acho que tem que virar a câmera. O senhor está me vendo? Eu tô vendo você, vamos ver, peraí. Virar o celular. Falou que é para colocar na horizontal. Vamos ver se eu consigo. Alguém falou, não, põe o celular na horizontal. Tá na horizontal. Não, na horizontal não, foi na vertical. Então. Aí, pronto, perfeito, perfeito. Boa noite, obrigada por aceitar o convite da TV São Bernardo, doutor Alberto. Temos muitas dúvidas aqui sobre as eleições, sobre a PEC, que pode ser votada hoje. Isso. Doutor Alberto, vamos fazer uma breve apresentação aqui. O senhor é mestre em Direito, estava dizendo aqui, pela PUC. Isso, esse título é verdadeiro, viu? É bom falar isso. Hoje em dia. E especialista em direito eleitoral. Nós vamos ter eleição esse ano, a PEC entra em votação. A primeira pergunta que eu queria fazer agora, o que muda na eleição com a aprovação da PEC? O senhor pode explicar um pouquinho para a gente? Então, vamos lá. Primeiro, boa noite, obrigado pelo convite. A gente está sempre à disposição. Eu sou professor há muitos anos, então eu gosto de responder dúvidas, dividir dúvidas, tá no sangue. Então, agradeço pelo convite. Vamos lá. Antes de entrar aqui, dá para perceber que eu não entendo muito desse negócio de internet, de Instagram, que eu falo meus alunos com sotaque, Instagram, né? Antes de entrar aqui, eu estava assistindo aqui a TV Câmara e estava ouvindo uma parte dos discursos de alguns deputados. Então, essa matéria, que é uma PEC, não é uma emenda constitucional, está sendo votada neste momento. Todo mundo que estiver assistindo a gente entrar lá na TV Câmara vai ver que os discursos estão se sucedendo, né, até o momento que o presidente Rodrigo Maia vai colocar em votação. Então, aí a sua pergunta, primeira pergunta. Vai mudar alguma coisa? Vai mudar muita coisa. Além do prazo da data das eleições, né? Eu estou aqui com a PEC, eu estou com o texto aqui, eu trouxe uma colinha. A PEC que foi aprovada lá no Senado, né? Foi a semana passada. Estou com um texto aqui que foi aprovado no Senado para efeito de consultar, porque eu não decorei ainda as datas, né? Então, se for mantido esse texto, porque também é o seguinte, se não for mantido o texto, se tiver uma mudança, por menor que seja, tem que voltar para o Senado. E aí a gente fica passando tempo, né? Então, a ideia, pelo menos as notícias são essas, é que a Câmara vai aprovar exatamente esse texto que está aqui. Então, por esse texto que está aqui, aprovado a semana passada, as datas da votação, das votações, né, se a gente fala primeiro e segundo turno, ficam adiadas para novembro. Então, primeiro turno, 15 de novembro, e o segundo turno, dia 25 de novembro. Deixa eu ver aqui. Deixa eu olhar direitinho, porque são 14 dias depois, né? Vamos lá. Então seria dia 15 29. Dia 29. 29, isso, é 29. É porque, na verdade, como são 2 domingos, são 14 dias. A diferença é que, normalmente, é o texto da Constituição que vale, né, até agora e vai continuar valendo depois, é que o intervalo entre o primeiro e o segundo turno, normalmente, é de 3 semanas. Então, dá 21 dias.
Desta vez, haverá só essa diferença de 2 semanas. Por isso que eu falei 15 mais 14 dá 29. Então, 15 de novembro, 29 de novembro. Além da mudança das datas, a PEC permite que o TSE, né, adapte o calendário eleitoral e aí vai ter uma série de mudanças. Eu vou destacar, acho que 3 ou 4 principais e a gente vai falando ao longo do tempo aqui. Primeira alteração, a gente vai falar em datas, né? Primeira alteração, além da data das votações, primeira alteração vai ser a data das convenções. As convenções são normalmente do dia 20 de julho, portanto 20 desse mês, até o dia 5 de agosto. Então, neste caso da eleição de 2020, elas vão para, vamos lá falar aqui, 31 de agosto para 16 de setembro. Então, essa é a primeira grande alteração. Isso. As convenções, que são aquele ato formal que a lei exige para que os partidos escolham seus candidatos. Aqui, eleição municipal, então, escolhem os candidatos a vereador, prefeito, vice-prefeito. Então, 31 de agosto a 16 de setembro. Depois, até o dia 26 de setembro, prazo de registro, até as 23 horas e 59 minutos, prazo de registro, 26 de setembro. Então, já é um segundo prazo que vai mudar. E a campanha? A campanha seria a partir do dia 16 de agosto. Então, ela fica também atrasada para o dia, a lei fala, né, a emenda fala depois de 26 de setembro, portanto, 27 de setembro. Então, campanha eleitoral a partir de 27 de setembro. E o último prazo importante, depois a gente fala, que eu acho importante destacar, que é prazo para prestação de contas. Antes o prazo ou vai continuar sendo nas próximas eleições, foi até agora, pula essa, volta depois. O prazo agora, antes eram 30 dias depois de cada turno da eleição, agora vai ser 15 de dezembro para as 2 eleições. Onde tiver segundo turno, também é o mesmo dia 15 de dezembro. Fica um pouco corrido, né? Porque a gente sabe que prestação de conta é geralmente um trâmite bem complicado. Acha que vai ter tempo hábil para isso, doutor, porque é bem experiente? Fica corrido sim, você tem razão, mas na verdade a metodologia da prestação de contas agora não deixa que os candidatos deixem as coisas para a última hora. Então você que está assistindo a gente, que é candidato, lembre-se que não dá mais para prestar contas de última hora. Antes o pessoal pegava, né, faltando 3 dias, 4 dias do prazo, e aí ia lá, juntava as notas fiscais e fazia uma prestação de contas de qualquer jeito, praticamente. Agora não é assim. Agora a prestação de contas é online, é no sistema da própria Justiça Eleitoral, então tem prazo para colocar qualquer despesa que for feita, informar a nota fiscal, o que comprou, quanto gastou, e a mesma coisa as eventuais doações que receber, repasse de dinheiro do partido, tudo isso tem que ser informado online, tem prazo, então não dá para deixar para o último dia. O que significa que lá no dia 15 de dezembro, não vai ter mais aquela correria, porque eu não posso simplesmente juntar um monte de documento e declarar naquele momento, porque aí as contas vão ser reprovadas, porque eu não fiz isso no prazo correto, né? Tá certo. E os candidatos, os pré-candidatos, que ocupam cargos públicos e pretendem se lançar candidatos, o prazo de descompatibilização mudou também? Não? Como vai ficar? Então, o que diz a emenda constitucional? Que quando ela for promulgada, vamos imaginar que vote hoje na Câmara, promulga amanhã, que é dia 2 de julho. Então, na data, vamos imaginar amanhã, data de 2 de julho, os prazos de desincompatibilização, que é a sua pergunta, que já estiverem vencidos, não retornam mais. O que está vencido, precluiu. A expressão aqui da emenda é precluiu, acabou, não volta mais. E os prazos que eventualmente ainda forem vencer, aí esses prazos são atrasados. E só tem mais um prazo, que é o prazo de 3 meses para aquele funcionário menos que não exerce função de poder, função de comando, para ele se desincompatibilizar. Então só ficou faltando de todos os prazos de desincompatibilização, tem prazos de 6 meses, né? Tem funções de 6 meses, tem funções de 4 meses e tem função de 3 meses. Só sobrou isso de 3 meses. Então se a gente voltar em novembro, que é mês 11, volta 3 meses, vai dar mês 8. Então, fica até o mês de agosto para esse pessoal se afastar. Teve uma polêmica agora sobre um pré-candidato da capital. Essa pergunta vem para... E os apresentadores de TV e rádio, eles podem continuar aparecendo? Eles têm que parar? Olha,
É interessante essa pergunta, e teve polêmica assim, mas curiosamente, né, é muito interessante observar nessa emenda constitucional que a lei fala que seria até o dia 30 de junho, ontem. 30 de junho, ontem. Então, a partir de hoje, 1º de julho, já ninguém que quer ser candidato poderia aparecer mais. Mas, diferente dos outros prazos que já venceram, eu acabei de mencionar, a emenda fala expressamente que o prazo para os apresentadores de programa ou aquela emissora de rádio e televisão que tenha o nome, né, de um apresentador comentarista, para eles aparecerem, está aqui. Falo expressamente. Deixa eu dar uma olhada. Então mudou esse prazo sim, esse prazo foi atrasado. Vamos lá, quer ver? Porque eu achei curioso, quando a gente olha, né, atrasou todos os prazos. Vamos lá. Pode ir perguntando. Aqui, 11 de agosto. Está aqui, já achei. 11 de agosto. Então, o que fala a emenda constitucional? A partir de 11 de agosto, então já não é mais 30 de junho, né, fica proibido, vedação às emissoras para transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato. Então, agora a gente vai até o dia 11 de agosto. Era ontem, dia 30, agora a gente vai até o dia 11 de agosto. Até o Datena falou que não ia ser mais candidato ontem, né? Curiosamente, a prefeita da capital. Então, mas se ele quiser, ele tem até o dia 11 para continuar apresentando o programa dele e pode decidir lá, não é? O prazo já não foi ontem, é isso? Exatamente. Agora que eu falei, é curioso, porque os outros prazos de desincompatibilização que terminaram, a emenda fala que não volta mais. Agora, esse que terminou ontem, portanto, se a emenda for promulgada amanhã, dia 2, já estaria encerrado. Esse eles fizeram uma previsão expressa, específica. Não sei se é para proteger alguém, não sei. Agora, já que você mencionou o Datena é curioso, porque ele sempre diz que vai ser candidato e na última hora ele desiste. Tudo bem, amanhã ou depois ele resolve enfrentar as urnas e vamos ver o que dá. E falando já em televisão, rádio, e a propaganda eleitoral muda? Os prazos mudam? Quando que ela se inicia? Vai até quando? O senhor tem uma ideia aí, se for aprovada a PEC? Então, se for aprovada agora, o pessoal está lá trabalhando, a ideia é atrasar toda a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão no mesmo tempo, o mesmo prazo, ou seja, 42 dias. O cálculo ia ser 4 de outubro, né? Se eu não me engano, vai ser 15 de novembro, vai dar 40 e tantos dias, se eu não me engano, dá 42 dias, então atrasa tudo 42 dias. Então vai continuar tendo propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, sim, só que atrasou 42 dias. Havia uma conversa sobre aumentar a propaganda eleitoral por causa da pandemia, não está prevista na PEC isso não, né? Não, nas audiências públicas que eu assisti, que a gente participou, até em discussão com o próprio relator, né, lá no Senado, que é o senador Everton, havia a ideia, o próprio ministro Bolsonaro em algum momento falou, olha, de repente não precisa atrasar o prazo de registro, porque uma das coisas que a Justiça Eleitoral reclama é que é difícil cumprir esse prazo, como você falou no começo da nossa conversa, fica tudo apertado. Então, às vezes, a Justiça Eleitoral não consegue dar conta, ainda mais uma eleição municipal, não consegue dar conta de julgar os processos no prazo, né? Então, o próprio ministro Barroso falou, olha, não precisa, quem sabe não dá para deixar o registro no mesmo prazo, né? Não precisa adiar. Mas o Senado não quis saber, então adiou o registro, adiou a propaganda eleitoral, porque aí, sim, entra a sua pergunta. Se houvesse essa possibilidade de manter os registros na mesma data, aí dava para esticar um pouquinho mais o tempo de rádio e televisão. E a discussão foi, olha, a gente está numa situação de pandemia onde talvez a campanha de rua fique prejudicada. Então, vamos deixar pelo menos o eleitor ter acesso a um programa de televisão, ouvir alguma proposta no rádio por mais tempo, não é? Já que difícil vai ser fazer campanha de rua. Mas essa proposta não foi encampada. E aqui, tem a jornalista Sônia Bueno, um abraço para ela. Ela fez uma pergunta, já que a gente está nessa era digital também, se esse prazo de 11 de agosto vale também para as mídias sociais, aquelas pessoas que fazem vídeos na internet, apresentam. Então vamos lá, isso também já me perguntaram, mas você quer ver o que a emenda fala? Vedação às emissoras para transmitir programa apresentado ou conteúdo por pré-candidato. Então, eu entendo a interpretação e da própria redação original da lei que isso vale para rádio e televisão,
porque rádio e televisão são concessões, né, do poder público, tem uma série de vantagens e descontos, né? Mídia social precisa tomar cuidado só para não virar depois abuso do poder econômico, alguma coisa nesse sentido. De Mas, em link princípio, patrocinado, né? isso, e não, isso inclusive não pode, né? Patrocinar, link patrocinado para efeito de propaganda eleitoral, isso, campanha eleitoral, não pode. Mas mesmo alguém que apresente um programa via mídia social, não estou vendo como, por essa redação, atingir essa restrição, atingir uma mídia social. A emenda fala, como é que vou ler especificamente aqui, emissoras. Emissoras, então a gente entende emissora de rádio e de televisão, não mídia social. Entendi. Agora, o Wagner, ele fez uma pergunta. Alguma possibilidade que a mudança dos prazos seja modificada por um decreto de lei presidencial? Não, e a pergunta é importante do Wagner. Também, às vezes, as pessoas confundem. Se a emenda for aprovada agora, né, daqui meia hora, sei lá, de repente até já foi, lá na Câmara dos Deputados, ela vai para a sanção do presidente? Não. Emenda constitucional não tem sanção do presidente. Ela é promulgada pelas mesas da Câmara e do Senado. Não tem participação do presidente no final do processo legislativo. Logo, o presidente sozinho também não pode mudar a emenda constitucional por decreto. O presidente sozinho não pode fazer nada. Só pode mudar a emenda constitucional por uma outra emenda constitucional. E assim, a gente está vendo o que está acontecendo no mundo, a pandemia. E se essa pandemia, o coronavírus, ofereceu risco para o eleitor? Ou seja, que na data da eleição esteja ocorrendo o pico. Pode mudar novamente? Tem uma data limite para a eleição? Então vamos lá, vou dividir essa sua pergunta em duas respostas. A primeira resposta foi dada pelo próprio ministro Barroso numa dessas audiências públicas, quando ele disse o seguinte, quando o pessoal queria falar em voto facultativo, né? Aí ele disse o seguinte, vamos tornar o voto facultativo, era a ideia, e aí ele respondeu o seguinte, olha, não dá, não é bom nesse momento de pandemia, talvez enfraqueça a nossa democracia, não é bom tornar o voto facultativo, além do que está na Constituição. A Constituição já fala que o voto é facultativo até os 18 anos, dos 16 aos 18, e para os maiores de 70. Então, eles já têm voto facultativo. E não ampliar isso. Aí disse o ministro Barroso, nós sabemos que, então, no Brasil o voto ainda é obrigatório, mas se alguém no dia da eleição, então vamos falar no dia 15 de novembro, alguém se sentir inseguro, é lógico, eu não posso obrigar o eleitor, minha garganta, eu não posso obrigar o eleitor a correr risco. Se ele acha que na cidade dele, na região dele, a situação da pandemia não está confortável, ele vai ficar com medo. E não é medo só por ele ficar doente, ele vai ficar com medo de ir lá, ficar doente e trazer a doença para casa dele. Então, ele não vai votar, simplesmente ele vai ser um eleitor faltoso. A lei prevê sanções, a lei prevê pena para quem falta na eleição e não justifica. Aí o ministro Barroso diz o seguinte, o próprio Congresso pode fazer uma anistia para essas multas. Olha, o eleitor que não foi votar por causa da pandemia vai ter perdão da multa. Então, o Congresso pode fazer isso lá na frente e o TSE e a Justiça Eleitoral pode aceitar a justificativa. Então, aquele eleitor que escrever para o seu juiz eleitoral, né, da sua zona eleitoral, senhor juiz, eu não fui votar no dia 15 de novembro porque aqui na minha cidade, no meu bairro, onde tem a minha escola eleitoral, a coisa está feia, está pegando e eu não quero correr risco. Então, eu requero que o senhor aceite a minha justificativa. E aí o ministro Barroso falou que não vê um juiz negar essa justificativa. Não dá para você obrigar o eleitor a correr risco. Então, essa é a primeira resposta. Segunda resposta. Se a Justiça Eleitoral, a emenda fala isso, se a Justiça Eleitoral entender que naquela cidade, naquela região, a pandemia não está controlada lá em novembro, ela pode, a própria Justiça Eleitoral, aí não precisa mais de emenda constitucional, porque a emenda dá essa autorização, a própria Justiça Eleitoral pode marcar uma nova data, desde que, e aí tem limite, essa nova eleição seja até o dia 27 de dezembro. Então, pode mudar do dia 15 de novembro ou dia 29 de novembro, pode mudar, mas a pedido da Justiça Eleitoral, verificando essa situação grave de pandemia, mas a eleição tem que ser até o dia 27 de dezembro. Então, assim, essa conversa também que estava tendo de correr o risco dos mandatos.
atualmente o vereador, o prefeito estendeu o mandato até o 2021 e fazer uma eleição só, isso aí é impossível. É impossível. Foram ideias que surgiram, né? Em algum momento eu também falei nas grandes mídias, quer dizer, isso seria inconstitucional, porque quando nós votamos lá em 2016, nós votamos para esses eleitos exercerem o mandato por 4 anos. Essa é a regra que está na Constituição. Então, é difícil você. E aí foi o eleitor que votou, foi o eleitor que decidiu. Isso é democracia. E aí a ideia era fazer por uma emenda constitucional essa prorrogação de mandato. Isso é feio, isso é atentar contra a democracia. Tem dois princípios da nossa democracia que estão lá na Constituição. Primeiro é a duração do mandato, está 4 anos, é 4 anos para todo mundo. Ah, a gente quer mudar para 5, tá bom. Então, do próximo que for eleito para frente, muda para 5. Ah, quer mudar para 6. Do próximo que for eleito, muda para 6. De maneira que quando o eleitor vai votar, ele saiba quais são as regras do jogo. E não mudar a regra do jogo na hora que o jogo está quase no finalzinho, né? Então, esse é um princípio da Constituição, que é duração de mandato. E o segundo princípio é alternância de poder. Então, se hoje a regra é de 4 em 4 anos, se você aumentar para 6 anos, você está atrapalhando essa alternância de poder. Então, você está violando um segundo princípio da nossa democracia. Então, alguns parlamentares agitaram isso, alguns deputados, alguns senadores, mas acho que a reclamação foi grande, inclusive da parte jurídica, né, dizendo que isso seria inconstitucional, então não dá para se falar em prorrogação de mandato. Tá, doutor, dá licença, eu vou ler algumas perguntas dos nossos seguidores. Vamos lá. Como o doutor vê os gastos dos pré-candidatos com o impulsionamento de conteúdo de pré-campanha, como, por exemplo, impulsionar o perfil do Facebook com a indicação do fulano de tal a pré-candidato? A outra pergunta, vereador que busca reeleição pode publicar em suas redes sociais as indicações que faz na Câmara de Vereadores? Então, vamos lá. O que a lei fala está vigente hoje e a emenda constitucional não vai mudar. Período da pré-campanha, né? Só que a única coisa que a emenda mudou é que a gente vai estender esse período da pré-campanha. No período da pré-campanha, você pode fazer uma exposição da sua pessoa. A lei fala, inclusive, que você pode expor até plano de governo, plataforma de governo, sei lá o quê. A única coisa que não pode é pedir voto. Então, se você quer expor, alguém perguntou, expor indicação na Câmara, ou expor, sei lá, olha, a minha iniciativa, o projeto de lei que foi aprovado, o prefeito sancionou, sei lá o quê, você está expondo um trabalho que você fez, o que não pode é pedir voto. Então, aí é o que normalmente o pessoal faz. Não, olha, aquele projeto de lei que trouxe tal coisa assim para o município, foi da minha autoria, o prefeito sancionou, vírgula, para continuar trabalhando assim, preciso do seu apoio, eu preciso do seu voto. É essa continuação da frase que não pode. Agora, eu dizer que eu trabalhei o que eu fiz, ponto, para aí, não tem problema nenhum. Agora, outra pergunta. A primeira, em relação a gastos. A Justiça Eleitoral está de olho nos gastos, é lógico. Se você tem um limite de gastos, eu não fui olhar os números, mas em São Bernardo tem limite, aliás, não é só em São Bernardo, em todos os municípios. Tem limite de gasto para prefeito, vice-prefeito, limite de gasto para vereador, na campanha eleitoral. Se você, vamos imaginar que esse valor seja 100 mil reais, vamos chutar um número, 100 mil reais. Se você gasta na pré-campanha mais do que 100 mil reais, amanhã depois a Justiça Eleitoral vai dizer que isso pode configurar um abuso do poder econômico. Então tem que ser comedido sim. Não pedir voto, não pode jogar um caminhão de dinheiro. Se você só pode gastar 100 mil na campanha, você não vai gastar 1 milhão na pré-campanha. Então tem que haver um equilíbrio, porque senão pode ter problema lá, a gente chama de abuso do poder econômico. Lá na frente a Justiça Eleitoral está muito esperta em relação a isso. Outra coisa, só para lembrar, qualquer um pode dar notícia de eventual abuso, de eventual ilegalidade ou irregularidade. Não precisa esperar o adversário reclamar, não precisa esperar o Ministério Público atuar. Qualquer cidadão, qualquer eleitor vai ter lá um ícone no site da Justiça Eleitoral, vai lá, denúncia. Entro lá na denúncia e apresento a foto que eu tenho, apresento os documentos que eu tenho, as provas que eu tenho e pronto. E significa que a eleição vai ser muito fiscalizada, sim, por qualquer um. Entendi. E voltamos um pouco para a eleição, o dia da eleição. O senhor já esclareceu muita coisa, mas as pessoas me perguntaram, e aí, eu vou lá na urna, vão apertar e depois eu vou apertar e vou ficar na fila.
vão ter cuidados especiais para o dia da eleição por causa da pandemia? Com certeza, essa é uma das grandes preocupações do ministro Barroso. Vamos lembrar que o ministro Barroso tomou posse lá na presidência do TSE agora faz um mês praticamente. É uma das grandes responsabilidades dele. Ele não pode deixar o eleitor e os mesários que trabalham lá correrem risco, né? Então, ele já falou que está, inclusive, buscando, de alguma maneira, dinheiro para custear essas necessidades. Também não adianta você chegar para o governo federal e falar: eu preciso de sei lá quantos milhões de máscaras, quantos milhões de litros de álcool gel, esse tipo de coisa. Então, inclusive, com a ajuda da iniciativa privada, me parece que o presidente Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre estariam intermediando essas negociações para que tenha doação de grandes empresas. Então, a ideia da Justiça Eleitoral, a ideia do ministro Barroso é que tenha o tal distanciamento social lógico na fila. Então, talvez a fila vai ficar maior, né, se tiver distanciamento social. Então, alguém para fiscalizar isso. Na hora da mesa, que tem que assinar a lista, assinar, né, a presença, ter lá aqueles anteparos que a gente tem visto de acrílico, de plástico, entre os mesários e o eleitor. Incentivar que o eleitor leve a sua caneta, então não precisa usar a caneta que está lá na mesa, e muita gente já mexeu naquela caneta, então cada um levar a sua caneta. Agora, na hora da votação, o cuidado é com a integridade da urna. Então, imagina se cada eleitor, antes de apertar o botãozinho, porque o anterior já votou, limpar a mão com álcool gel e for teclar, digitar os números. O medo dos técnicos da Justiça Eleitoral é que, com o passar das horas, né, do dia da eleição, esse álcool que fica impregnado na mão do eleitor possa estragar a urna, danificar a urna. Então, a ideia é higienizar a mão da pessoa com álcool gel depois que ela votar. Então, você vai lá, vai assinar com a sua caneta, o mesário vai dizer para você: olha, cuidado, não põe a mão na boca, né? Vai lá, digita, e depois que você digitar, tem aqui o álcool gel para você higienizar as suas mãos. Então, depois, então ninguém sairia da sala sem que a mão estivesse higienizada. Então, a Justiça Eleitoral está providenciando isso, está atrás dessas medidas, né, de cuidados para que essas medidas estejam à disposição de todo mundo no dia da eleição, além de tudo aquilo que a gente já sabe: usar máscara, né, distanciamento, tudo isso que a gente já sabe. Então, a gente já vai estar mais ainda cansado de saber quando chegar lá em 15 de novembro. Tem mais uma pergunta aqui de um seguidor. Em relação ao abuso de poder econômico, quais são as sanções uma vez que algum candidato é eleito? Pode ser, né, para sanção para abuso de poder econômico, pode ser multa, e aí se o candidato for eleito ele vai ficar feliz, porque ele só teve como sanção a multa, mas também pode ter a cassação do registro ou do diploma. Qual é a diferença? Cassação do registro se for antes da diplomação, antes da posse. Se for depois da diplomação e depois da posse, é cassação do diploma. E aí, sem diploma, não exerce mandato. Então, a gente juridicamente está errado, mas a gente pode dizer: então tem cassação do mandato? Entre aspas, sim. Juridicamente está errado. A gente fala em cassar o diploma, e sem diploma ninguém exerce mandato. Então já chegando nesse ponto, e a data da posse permanece a mesma, ou altera também? Não, 1º de janeiro. Em algumas participações que eu tive, o pessoal... Olha que interessante, né? O pessoal reclama muito de alguns políticos, não são todos, né? Querem aproveitar uma situação de pandemia para enfiar um monte de jabuti na emenda constitucional. Um dos jabutis era: vamos mudar a data da posse, em vez de dia 1º de janeiro para dia 2 de janeiro? Aí você pergunta: mas por que isso dia 2 de janeiro, né? Porque o pessoal quer aproveitar o Réveillon, quer ir para a praia, quer dançar, quer beber, e aí não quer chegar às 8 horas da manhã do dia 1º para fazer posse, né? Ou para assistir posse. Agora, isso devia ter sido pensado lá atrás, em 1988, quando a Constituição foi feita, né? Não agora. Mas vamos mudar? Vamos. A posse dos deputados federais, por exemplo, é 1º de fevereiro. Vamos mudar para 1º de fevereiro, não tem problema, mas mais para frente, não agora. Agora a gente tem que pensar em eleição em situação de pandemia. O resto deixa para depois. É verdade. Doutor, eu vou fazer um convite aqui para fazer esse esclarecimento aos nossos seguidores também do Facebook. Então, eu creio que se o senhor tiver um tempinho também, a gente entrar ao vivo lá no Facebook. E eu acho que quando a gente entrar no Facebook, a gente já vai saber o resultado da votação. E aí a gente volta e esclarece. Aí vocês que estão aqui no Instagram vão assistir lá no Facebook as novidades também.
e rever todas essas questões que são bem importantes aos, né, candidatos, ao eleitor, enfim, a todo mundo. Queria agradecer o tempo que o senhor cedeu para o nosso canal, fiquei muito honrada e deixo aqui aberto, sempre que o senhor puder, dar uma palavrinha aqui para a gente, para esclarecer até a eleição aí, tem bastante assunto, né? Com certeza. E cada semana que passa tem novidades, a Justiça Eleitoral está decidindo as coisas que vão ser aplicadas, né, nas eleições. Por exemplo, ontem decidiu-se a questão de divisão de tempo de televisão ou de verba também para candidatos negros, né? A gente fala só em mulheres, agora também tem 2 votos, então as coisas são dinâmicas, vão mudando e tem muito assunto para falar. Muito obrigado pelo convite, eu estou à disposição. Obrigada, doutor. Obrigada. Até a próxima. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau.